As almas que estão no purgatório não podem mais ajudar a si mesmas. Elas sofrem na espera da purificação final, ansiando pelo momento em que poderão contemplar a glória de Deus no céu. Essas almas, embora salvas, dependem das nossas orações, sacrifícios e, sobretudo, das santas missas para acelerar sua libertação. A Igreja nos ensina que rezar pelas almas do purgatório é uma grande obra de misericórdia, e cada ato de caridade espiritual em favor delas não passa despercebido. Essas almas, uma vez no céu, se tornam intercessoras poderosas por nós. Muitas vezes pensamos pouco no destino dessas almas, mas elas, silenciosamente, esperam nossa ajuda. E Deus, em sua infinita bondade, permite que em raros momentos elas apareçam para nos mostrar a força das nossas orações e a imensa gratidão que carregam. Para ilustrar essa verdade de forma viva e tocante, vou compartilhar com você duas histórias simples e piedosas que revelam como uma simples oração ou uma única missa podem mudar o destino de uma alma e até mesmo o destino de quem reza por ela. Comecemos com a história de Jeanne-Marie, a serva pobre. Jeanne-Marie era uma simples e humilde serva na França. Em um dia comum, ela ouviu uma pregação sobre as almas do purgatório que tocou profundamente o seu coração. O padre explicou como essas almas sofriam intensamente, esperando pela ajuda das orações e missas dos vivos para finalmente alcançarem o céu. O que mais impressionou Jeanne foi a ideia de que algumas almas estavam a um passo da liberdade, mas ficavam retidas por anos porque faltava uma única oração ou uma missa a mais. Jeanne, movida por sua fé simples e sincera, decidiu que faria algo a respeito. Ela prometeu que todos os meses mandaria celebrar uma missa para a alma mais próxima do céu, mesmo que isso custasse caro para ela, que ganhava muito pouco. A promessa foi difícil de manter. Jeanne ganhava um salário miserável, mas nunca falhou. Mesmo quando tinha que economizar em comida ou roupa, a missa era prioridade. Um dia, ela viajou para Paris acompanhando sua patroa. Lá, acabou ficando muito doente e precisou ser internada em um hospital. Sua patroa teve que voltar para casa e a deixou lá, esperando que ela se recuperasse logo. Jeanne passou um bom tempo doente, e quando finalmente saiu do hospital, só tinha uma única moeda de 1 franco no bolso, o bastante apenas para comprar um pedaço de pão. Foi aí que ela lembrou. Aquele mês ainda não tinha mandado celebrar a missa prometida pelas almas do purgatório. Mesmo com fome e sem saber para onde ir, ela não hesitou. Entrou numa igreja e pediu a um padre, que estava prestes a começar uma missa, que a celebrasse pelas almas mais necessitadas do purgatório. O padre aceitou sem saber que aquela moeda era tudo o que Jeanne tinha. Depois da missa, Jeanne saiu da igreja, mas a tristeza tomou conta dela. Ela estava sem dinheiro, sem comida, sem trabalho e sem rumo. Foi então que um jovem rapaz se aproximou dela, notando seu semblante desolado. Ele perguntou se ela precisava de ajuda e ela contou sua história. O jovem, muito gentil, ouviu com atenção e disse que conhecia uma senhora que estava precisando de uma empregada naquele exato momento. Ele a levou até uma casa bonita e pediu que ela tocasse a campainha. Quem atendeu foi a própria dona da casa. Jeanne explicou que tinha sido enviada por um jovem rapaz que disse que ela estava procurando uma serva. A senhora ficou surpresa. Mas quem poderia ter lhe dito isso? Eu acabei de mandar embora minha empregada há poucos minutos. Ninguém poderia saber disso ainda. Jeanne descreveu o jovem que a guiou até lá e, ao olhar para uma foto na parede, reconheceu-o imediatamente. É ele, foi ele quem me trouxe até aqui. A senhora ficou pálida e emocionada respondeu: Minha querida, esse é o meu filho. Ele morreu há mais de 1 ano. Jeanne, com o coração transbordando de fé, insistiu: Eu o vi, ele falou comigo e me trouxe até aqui. Jeanne então explicou tudo para a senhora. Então a senhora, convencida e cheia de gratidão, acolheu Jeanne como uma filha, e não como uma serva. Você libertou meu filho do purgatório com a sua missa. Agora ele veio te ajudar. Entre, você será parte da minha família. A segunda história fala de um nobre príncipe da Polônia que, por motivos políticos,
foi exilado e acabou comprando um castelo na França. O príncipe tinha perdido a fé de sua infância e se tornara um ateu convicto. Mais do que isso, ele estava escrevendo um livro que negava a existência de Deus e da vida após a morte. Ele queria provar, com sua obra, que não havia céu, inferno ou purgatório. Certo dia, ele passeava pelo jardim de seu castelo quando encontrou uma pobre mulher chorando. Ele perguntou o motivo de tanta tristeza. A mulher explicou soluçando. Meu marido, João, seu antigo mordomo, morreu há 2 dias. Ele foi um homem bom, um fiel servo, mas ficou muito doente e gastamos tudo o que tínhamos com médicos. Agora não me resta nada para mandar celebrar missas pela alma dele. O príncipe, tocado pela dor da mulher, mesmo sem acreditar em nada daquilo, deu-lhe algumas moedas de ouro para que ela pudesse ofertar as missas. Meses se passaram e, certa noite, o príncipe estava em seu escritório, trabalhando em seu livro ateísta. De repente ouviu uma batida forte na porta. Sem levantar os olhos, disse: "Entre." A porta se abriu lentamente. O príncipe levantou a cabeça e ficou paralisado. Ali, parado diante dele, estava João, o antigo mordomo, o homem que ele sabia estar morto. João olhava para ele com um sorriso sereno e bondoso. "Príncipe, eu vim agradecer pelas missas que você ajudou minha esposa a mandar celebrar. Graças ao sangue redentor de Cristo, que foi oferecido por mim nesses sacrifícios, agora eu estou a caminho do céu." Então, João fez uma pausa e, olhando profundamente nos olhos do príncipe, disse algo que o abalou até o fundo da alma. "Príncipe, Deus existe. Há uma vida futura. Há céu e inferno. Acredite nisso, porque eu mesmo vi." Depois disso, o mordomo desapareceu diante dos olhos do príncipe. Atordoado e tremendo, o príncipe caiu de joelhos e rezou com toda a sua alma. "Eu acredito em Deus." Ele nunca terminou o livro contra a fé. Pelo contrário, passou a viver como um cristão fervoroso até o fim de seus dias. Então é isso, meus irmãos. Essas histórias simples e piedosas nos ensinam que as almas do purgatório, embora salvas, dependem de nossas orações, missas e sacrifícios para serem libertas. Ao ajudá-las, não apenas cumprimos uma obra de misericórdia, mas também tecemos laços eternos. Elas, uma vez no céu, se tornam intercessoras poderosas por nós. Assim como Jeanne-Marie foi socorrida pelo filho da senhora e o príncipe se converteu por causa do mordomo, nossos gestos de amor, por menores que pareçam, ecoam na eternidade. O que damos às almas em purificação retorna em bênçãos, provando que a caridade nunca se perde. Por isso não deixemos de rezar por elas. Nossa ajuda hoje pode ser a semente de uma intercessão que amanhã nos sustentará diante de Deus.